Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer ter você novamente conosco nessa noite de celebração a Jesus Cristo. Nós estamos na série de mensagens Nós Somos a Igreja. Na semana passada, eu gostaria de recapitular com vocês, nós vimos e respondemos, na verdade, a pergunta: para quem é a igreja? Lá em Atos 15, lemos a respeito do Concílio de Jerusalém e da controvérsia que surgiu. Olha o que diz lá Atos 15, 5. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Nós analisamos essa controvérsia, vimos que eles resolveram que isso não era necessário aos gentios. Então a controvérsia ela foi resolvida. Os apóstolos eles enviaram cartas com a resolução final a todas as igrejas. E daí Paulo seguiu a sua segunda jornada missionária, agora para a Ásia Menor. Hoje nós vamos ver ali Atos 16. Nós vamos ler alguns versículos e eu gostaria de pontuar algumas coisas com vocês. Nós vamos analisar um pouco a respeito da relevância da igreja nos dias de hoje, da relevância da mensagem que nós carregamos para a igreja e para o mundo nos dias de hoje. Passa e ajude-nos. Olha o que diz lá Atos 16, 4 e 5. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Atos 16, 4 e 5. Mas é interessante o que se passa a partir do versículo 6 em Atos 16. Presta atenção, porque Deus ele muda os planos de Paulo e dos seus discípulos, das pessoas que estavam caminhando com ele nessa viagem. Paulo tinha o plano de ir para a Ásia Menor, mas nós vamos ver que Deus ele modifica esse plano. Olha o que diz lá, Atos 16, 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. E a pergunta que a gente, ao ler esse texto, se faz é: por quê? E temos a resposta logo no verso 9 de Atos 16. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Gostaria de fazer essa pergunta a você, é uma pergunta que eu tenho feito a mim mesmo. Essa mensagem do Evangelho que traz perdão, paz, ela é importante na sua vida nos dias de hoje? A igreja tem feito diferença nesta terra, no mundo? E essa terceira pergunta: se a igreja deixasse de existir, será que o mundo perceberia a sua ausência? Sabe, a resposta é sim. E eu creio que o mundo estaria dizendo: passe aqui e ajude-nos. A entrada do Evangelho na Europa trouxe grandes mudanças na cultura greco-romana, aquela cultura vigente. E nós sabemos que da Europa ela chega às Américas. Então, de repente, o plano de Paulo já não era o plano dele, o plano de Deus para Paulo já não era Ásia Menor, e sim Macedônia, quer dizer, Europa. E aí, através dessa mudança de plano da parte divina, a mensagem do Evangelho chegou até nós. Porque da Europa, ela vai para a América.
para as Américas. Olha o que diz lá Atos 16:10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Um senso de urgência. É interessante que aqui nós vemos a narrativa de Lucas, né? Falando na terceira pessoa. Depois que Paulo teve, preparamo-nos. Ou seja, Lucas estava com Paulo, estava ali anotando de perto o que estava se passando. E graças a essa mudança de direção, a sociedade em que vivemos hoje é cada vez mais cristianizada. Os princípios e valores deste país, dos Estados Unidos, são fundamentados no cristianismo. Em 1630, chegaram aqui os peregrinos vindo da Inglaterra e fundaram esse país, respaldados pelos valores, pela ética moral cristã. Mas, infelizmente, hoje estamos em dificuldade. E não podemos esquecer jamais que nós, como igreja, nós temos a resposta para os males dessa vida. É o Evangelho de Cristo. A igreja, ela de fato é a administradora das grandes respostas para os grandes problemas que afetam o mundo nos dias de hoje. Vamos prosseguir a nossa leitura. Atos 16, versículo 11, fala: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. E ali ficamos vários dias. Vimos aqui o senso de perseverança. Então, como o cristianismo sobrevive no meio de uma cultura tão capitalista? Numa cultura onde o dinheiro é o que vale. E para conquistar isto, temos que trabalhar. Ou seja, trabalho e dinheiro, trabalho e dinheiro. Como o cristianismo pode ser relevante? Sabe, para que a igreja ela funcione bem nessa cultura, é preciso que nós nos conscientizemos da cultura do reino e que passemos a viver respaldados à luz do Evangelho. Porque o mundo, ele clama por ajuda. Eu gostaria de pontuar 3 coisas sobre a natureza humana, aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. É uma tensão constante entre espírito, carne, a vida com Deus, o cristianismo e a nossa carne, a natureza humana, os instintos naturais do ser humano. A natureza, ela é violenta, muitas vezes cruel. Não existe uma consciência de justiça e compaixão. Os poderosos governam sobre os fracos. A natureza humana, e esse é o nosso primeiro ponto, a natureza humana não forma a nossa consciência e valores. Um predador como o leão, por exemplo, ele mata os outros animais sem dó. E ele não está preocupado em dividir com ninguém. Ele mata e come, e é isso, e segue sua vida. Não existe um senso de justiça, de compaixão. A natureza humana, ela é inteligente, mas isso só não se basta. Se bastasse, não existiria racismo, adultério, engano, mentira, escravidão, vingança, a lei do retorno, aquela lei do quem chega primeiro é servido primeiro. Quando que, na lógica divina, os últimos serão os primeiros. Sabe, Paulo, ele
foi o homem de Deus à frente do movimento da igreja, em direção aos gentios. Na segunda jornada, na sua segunda viagem missionária, ele teve que passar ali pela região da Galácia, Listra, Derbe, Icônio, para que ele pudesse chegar à Macedônia. E é durante essa jornada que ele escreve a sua carta aos Gálatas. Embora o evangelho ele precisasse seguir avançando, Paulo precisou endereçar este problema do pensamento natural. E ele abordou isso com a igreja ali da Galácia. Os Gálatas eles estavam totalmente alheios à ideia da luta entre carne e espírito. E é preciso um entendimento além do natural. E olha o que diz lá, Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A natureza humana ela é egoísta, faz birra, ela é rebelde. Precisamos estar atentos aos nossos filhos. A natureza humana é pecaminosa. Por isso, nós formamos neles o caráter cristão. O caráter cristão, ele não é natural. Nós formamos ele. A minha vida, de repente a sua vida, ela mudou completamente a partir do momento que você aceitou a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí houve mudança na sua vida, porque através do Espírito Santo os seus conceitos e valores hoje são muito diferentes do que eram. É formado. Você não nasce com isso. Olha o que diz lá, Gálatas 5,19. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui é Paulo advertindo novamente aos Gálatas. E ele está falando de uma realidade que é geral, todo ser humano lida com esses problemas. Porque é natural nosso, essas coisas nos atraem. E é por isso que precisamos estar revestidos do Espírito Santo de Deus, que molda o nosso caráter e transforma a nossa vida. Continuando, logo no versículo 22 de Gálatas 5, olha o que Paulo fala. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe, as leis, as regras, elas servem para controlar, para regular o nosso comportamento natural. Mas o que vem de Deus não se regula por essas coisas. Vimos claramente, para essas coisas não há lei. Nós temos a liberdade que nos leva a transformar o nosso comportamento, o nosso caráter e os valores. O Espírito de Deus é quem guia a igreja e habita no crente. Ele que forma os valores e a conduta que constantemente está em tensão com a natureza humana, com a nossa carne. O segundo ponto que eu gostaria de fazer é que a moralidade cristã, ela é superior à carne, à natureza, o que é natural. A mensagem da igreja, ela é superior à mensagem da cultura dos dias de hoje.
A cultura cristã ela é superior porque ela transforma e ela traz benefícios. A cosmovisão cristã é a visão do bem. Ela impacta e ela causa benefícios a qualquer sociedade aonde esta cosmovisão está inserida. A mensagem da igreja, ela é superior à mensagem da cultura local. Por exemplo, a cultura romana, aonde nem sempre se procurava fazer o bem. A cultura cristã é superior a isso. Ela é superior a culturas modernas, aonde diz que não há problema em negligenciar os pobres. Ela é superior à cultura que diz que um pai pode assassinar sua filha por desonrar a família. Ela é superior à cultura de que os meninos têm mais privilégios do que as meninas. Eu poderia listar uma série de outras coisas onde determinadas culturas isso é normal, isso pode. Mas eu vou parar por aqui. O terceiro ponto que eu gostaria de fazer. O cristianismo deve moldar e remodelar nossa cultura local hoje. A igreja, nós temos tratado sobre isso, ela não é sobre um edifício. Não é sobre um letreiro com um nome bonito, com um slogan legal. A igreja, ela é um movimento de pessoas que ensina que toda pessoa que você olha nos olhos é uma imagem de Deus. Portanto, toda pessoa tem um alto valor e deve ser tratada com respeito. Essas são as coisas que diferenciam o pensamento cristão do pensamento natural. Os poderosos devem servir aos fracos e não usar os fracos para se tornarem ainda mais poderosos. Nós devemos perdoar porque é assim que Deus faz. O perdão, ele não é intuitivo, é uma decisão. Você precisa decidir perdoar. A cultura cristã tem a ver com dar àqueles que têm necessidade. A cultura cristã ensina que os maridos devem amar as suas esposas com sacrifício. O sexo ele é reservado para o casamento, não é uma coisa comum, não é uma coisa que é natural. Não é sobre simplesmente atender o instinto natural. A tolerância, ela não é somente necessária. É necessário também amar. Ame o seu inimigo. A cultura cristã prega isso. Cristo nos ensina isso. O aborto não é a solução. Sabe? Essa é a mensagem que a igreja precisa continuar pregando. Por essas coisas a igreja precisa se levantar. A igreja precisa fazer a diferença. O que aconteceria se todos os valores cristãos desaparecessem da sociedade? E não precisamos de ir muito longe, olha o que aconteceu com a União Soviética. Hoje nós confundimos e tratamos com desprezo os direitos e as liberdades humanas. Hoje vemos uma prática onde a ética e a moral estão tão contorcidas e estamos lidando de forma natural com isso. Eu gostaria de concluir com você fazendo essa pergunta. A igreja é importante nos dias de hoje? A igreja é importante nos dias de hoje? E a resposta é sim. Sabe por quê? Nós somos mordomos da mensagem de vida eterna. Somos administradores da mensagem de qualidade de vida. Que não vem de berço, não é natural, é formado pelo caráter cristão. Por esse motivo, não podemos dar as costas
ao que está acontecendo no mundo. Precisamos mostrar os frutos do Espírito, porque eles são superiores aos frutos da carne, ao que é natural. O compromisso da igreja é necessário, porque nós devemos formar, moldar e remoldar os valores da sociedade, trazendo a mensagem de vida eterna através de Cristo Jesus. Se você entende que você precisa hoje fazer a diferença, aceite hoje mesmo a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Com certeza, você fazendo essa decisão, o Espírito Santo de Deus habitará no seu coração, fará morada e transformará o seu caráter, a sua ética. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te abençoe grandemente.